A graça e a paz do Senhor Jesus a todos meus amados irmãos e irmãs, seguidores, os inscritos e os que estão fazendo parte desse projeto, O Caminho para a Salvação de Ari Antunes no YouTube, é confrontando os pecados. Porque, meus amados irmãos, tudo que você fizer para outras pessoas, falar de Jesus para outras pessoas, você vai ter recompensa. Você vai receber teu galardão. Porque você está demonstrando que você crê em Jesus, você confia nele, que ele é filho de Deus, que ele é o nosso Salvador. Então, quando nós indicamos Jesus para uma outra pessoa, nós estamos falando de Jesus, estamos confirmando que Jesus existe e que Jesus está pronto para salvar. Vocês estão entendendo, meus amados irmãos? Então, por isso que nós precisamos de não se calar, falar. Se você está ouvindo esses vídeos, acompanhando esse trabalho meu, nesse canal, indicando outros para se inscrever e acompanhando, compartilhando com outras pessoas, você pode ter certeza, irmãos, que não é em vão e não vai ser inútil. Se você falar para uma pessoa e ele ignorar, a tua parte você fez. Jesus vai te abençoar, porque você falou, você fez a tua parte, você comunicou com ele, você semeou a palavra no coração dele. A partir desse momento ele já conhece. Agora é com ele, não é mais com você. A tua parte você fez. Amém? Agora, se você ficar calado e a pessoa perecer, as consequências vão vir para você. Porque vai ser por tua causa que aquela pessoa está sofrendo e vai continuar sofrendo. Amém? A lei de Deus é essa, irmão. A lei de Deus é essa. Então não brinca. Fala de Jesus. Comenta. Explica. Não importa que você não conhece toda a palavra. E hoje vou cumprir o que eu prometi ontem. E eu vou mostrar para você no dicionário o que é um pastor, o que é um evangelista, o que é um presbítero e o que é um diácono. Entenderam? Que o presbítero é o mesmo poder do pastor e do diácono. E é por essa razão, irmão, que eu estou trazendo esse conhecimento para vocês, para mostrar que a responsabilidade das igrejas está vazia é desse povo. Não é dos membros. Quando o membro sai da igreja, abandona, ou vai uma vez e não gostou, vai embora, é porque está sendo reprovado. Vocês estão entendendo, meu? Porque os estudos, os ensinamentos, a palavra de Deus existe, a Bíblia existe, porque a Bíblia é uma biblioteca, que é onde você aprende tudo que você precisa, tanto no lado errado como no lado certo. Quando você conhece o lado errado, as coisas erradas, os pecados, e você pratica consciente, você não tem como a justiça vai prevalecer sobre você. Porque nós somos responsáveis pelos nossos atos. Não quer culpar fulano, culpar ciclano, culpar Deus que está te castigando. A responsabilidade é tua, é você que causou o problema. Não foi Deus. Deus não causa problema para ninguém. Deus não atenta a ninguém, nem pode ser tentado também. E Deus também não dá satisfação para ninguém. Então não fica com essa, não sei o que, estou sendo tentado, não sei o que, estou sendo provado. É tudo culpa sua. Não vem com desculpa, não, porque Deus não tenta, Deus não obriga e Deus não prova ninguém. Ele reprova as nossas obras. Entenderam? Então vamos ver aqui, irmãos. Pastor. O que é heresia? Vou falar por aqui primeiro. A heresia é opinião doutrinária contrária à vontade, contrária à verdade religiosa.
Hipocrisia é ato de fingir o que a gente não é, ou não sente, ou não crê. Falsidade. É o que está acontecendo direto nessas igrejas por aí, entenderam, irmão? Agora vamos ver aqui, pastor. Onde que tá que eu marquei? O pastor aqui, tá sumido? Pastor, cuidador de ovelhas, governante, Deus enviou o pastor, né? É Deus e Jesus. João 10:11. Ministro da igreja, Hebreus 13:17. E 1 Reis 5:2. Estão entendendo? Pastor, qual é o dever do pastor? A obrigação dele é cuidar, dirigir. Olha, está aqui, ministro da igreja. O que é ministro? É fazer a coisa certa. Entenderam, meus amados irmãos? Agora vamos aqui para o presbítero. Líder da igreja, os presbíteros se dedicam à direção das igrejas, ao ensino da doutrina cristã e à pregação do evangelho. A palavra grega presbítero quer dizer ancião, mas era usada para o líder cristão sem referência à sua idade. Nos tempos do Novo Testamento, presbíteros também eram ou são chamados bispos. Atos 20, 17 e 28, 1 Timóteo 3, 1-7 e Tito 1, 5-9. É só vocês pegarem lá essa referência que vocês vão ver o que tem. Entenderam? O que é presbítero? Você sabe o que é preceito? Preceito é ordem dadas para servir como regra geral. Preceito, ordem dada. Pretexto é razão falsa que é dada para esconder o motivo real. Desculpa. 1 Pedro 2,16. Entenderam, irmãos? Agora vamos aqui no... Oh, meu. Me perdi tudo aqui. Evangelista. Está aqui atrás. Evangelista. Pregador que vai de lugar em lugar anunciar a obra, a boa obra. Aliás, anunciar a boa nova de Jesus Cristo. Atos 21:8. O escritor de cada um dos 4 evangelhos. Evangelismo. Entendeu? Evangelista. Evangelizar e anunciar o evangelho. Então, meus amados irmãos, cada um tem o seu cargo, tem sua responsabilidade, tem seu dom. Então, meus irmãos, não tem como fugir dessa. A Bíblia está aqui para ensinar, orientar, preparar cada um que vai fazer. No céu, irmãos, é lugar de santo. No céu, lá não entra. Lá não é baile, não é salão de baile, não é prostíbulo, não é hotel, não é shopping, não é restaurante e não é também boteco.
para querer entrar como quer. No céu só entra santo, santificado. Por que eu estou falando isso, irmãos? Se eu perguntar para 10 mil pessoas, todo mundo fala, eu quero salvação, eu quero o reino dos céus. Todo mundo quer. Mas uma coisa eu vou dizer para vocês, irmãos. Até aqui, ó, o estudo disso aqui. E aqui embaixo, aqui, ó, está escrito: a salvação não é para quem quer. A salvação é para quem é digno dela. Então, meus irmãos, como no céu só entra santo, se você quer ser salvo, você tem que se santificar. Ontem eu vou comentar, e a santificação é totalmente diferente da vida do mundo. Santo quer dizer separado do mundo. Porque Deus é santo, Jesus é santo, o Espírito é santo, os anjos são santos. Como que você vai estar com ele se você é pecador, você está no pecado, está vivendo uma vida de ímpio, agradando Satanás, fazendo o que você quer? Não tem justificativa nenhuma nisso, irmão. Não tem como. Pega o livro de 2 Coríntios, no capítulo 6, verso 14, para ver o que está fazendo lá. Não há comunhão nenhuma entre as trevas e a luz, entre Jesus e o maligno, entre o ímpio e o santo, e o cristão. Entenderam? Não existe comunhão nenhuma, não tem como. E para ser santo tem que ser livre, de estar se liberto de toda a ganância, a vaidade, o egoísmo. Tem que estar livre, tem que se desprender totalmente dessa correria da tarde de coisa. Olha, pastor, cantamos, entrei num negócio com ele aqui, comunicando sempre. Sexta-feira ele foi até São José dos Pinhais, queria para a praia, que tem casa em Guaratuba. Ele desistiu, ele voltou por causa do trânsito, que não tinha como, o trânsito não estava andando na linha 376. Não tem como ir para lá. Ele veio embora. Agora vocês imaginem, irmãos, a correria. Agora há pouco eu estava vendo os jornais ali, os temporais que estão acontecendo em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, aí no Paranaguá, esses lugares, tudo aí, ó, acabando com a cidade. O calor muito forte e o povo, fim de ano, com tudo para as praias, praia. Eu quero ver, irmão, se acontecer isso que os cientistas estão avisando já há anos, que está para acontecer um tsunami aqui no Brasil. E já imaginou se tiver essa temporada e quantas milhões de pessoas vão ser levadas pelas águas? Porque estão tudo lá peladão, tudo no pecado, vai todo mundo para o inferno, porque morrendo no pecado. Pastores que estão lá de sunga, lá no presbítero, diácono, evangelista, levita, pastora, tudo de biquíni. Entenderam, irmãos? Quem morrer no pecado não vai ter como se salvar mais. Então isso, irmãos, é lamentável, é triste a gente estar falando isso aqui para esse povo que não quer ouvir. É tempo perdido quase que está fazendo aqui para esse povo. Mas não, para mim não é perdido. Para quem prega não é perdido. Porque Jesus disse lá em Marcos 16:15. Esse é o motivo que eu prego para vocês. Aceite. Quem aceitar, aceitou. Quem não aceitou, eu não vou perder nada. Só tenho a ganhar porque a minha parte eu estou fazendo. Marcos 16:15.
Ide por todo mundo e pregue o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo, mas aquele que não crer já está condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expelirão demônio, falarão novas línguas, pisarão em serpente, se beber algum veneno mortífero não fará dano algum, e todo enfermo que puser as mãos ficarão curados. Então, quer dizer, se eu estou pregando para vocês e algum de vocês rejeitar o que eu estou falando, ignorar e não querer mais assistir meus vídeos, eu não posso fazer nada por vocês. Eu não posso obrigar. Vocês estão entendendo, meus amados irmãos? Quem ama a Deus é amado por Ele. Por isso está escrito lá em João 14, 21. Aquele que ouve as minhas palavras e guarda meus mandamentos, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Olha que palavra maravilhosa, irmão. Esclarecida. Agora, se você não ama Jesus, você quer viver segundo o curso do mundo, você não tem ligação com ele. Não vai ter nada. Olha quantos acidentes está tendo aí. Quantos acidentes está tendo nas estradas. Olha que a tragédia que está aí acontecer, o povo lá de Mato Grosso está vindo para cá. Família, o cara ficou irreconhecível. Bateu contra de cara, assim, de frente com o caminhão. 6 pessoas se ceifadas ali. Quando tinha 2 crianças gêmeas com 7 meses. Marido, mulher, sobrinho, filho maior. Devia estar uns 12, 15 anos para eu vir lá, na imagem. Porque se tivesse ficado em casa, tinha ido para a igreja, estava vindo da praia. Entenderam? E estavam indo para Mato Grosso. Estava outro, estava vindo lá de Mato Grosso, Dourados. Aqui em Ponta Grossa, aqui o casal estava indo para a praia. Capotou o gol, saíram vivos do gol, foi para o meio da estrada, o caminhão pegou ele e matou. Olha só que distração. Agora me diga uma coisa, jovens, sem proteção nenhuma do Espírito Santo, dos anjos de Deus, Jesus não está enviando os anjos para proteger esse povo, porque não tem ligação nenhuma com ele. Estão vivendo segundo o curso do mundo, andar só pelado, porque o calor está demais, estão andando pelado cada vez mais. Dá nojo de andar na rua, de ver meninas quase peladas, mulheres casadas. Há uns anos atrás, eu já estava conversando com um motorista de ônibus, ele falou para mim que tinha dias que ele chegava à noite, principalmente em dia de calor, aí os fins de semana, ele chegava em casa e não tinha nem coragem de chegar na esposa e ver a mulher, na esposa dele, sabe? Assim, ânimo de ter uma vida íntima com a esposa, de tanto nojo, tanto cansado de ver mulheres subindo escada de mini saia do ônibus e mostrando as calcinhas, outras nem calcinha tinha. Um motorista de ônibus coletivo aqui em Curitiba. Veja onde que está o espírito de Jezabel. Tentação, irmão. A mulher tenta de qualquer jeito. E eu vou falar porque eu estou aqui para falar e para alertar. Eu vou dizer para vocês, mulher que se anda mais pelada do que vestida, dizendo que está calor, não é o calor do sol, não. É o calor do inferno que já está rodando o povo. Essas mulheres que não se prezam, não dá valor ao seu corpo, à sua intimidade, se relaxa, se joga no relaxamento todo. Está entendendo? Isso aí é tudo coisa do diabo. É espírito do diabo, espírito de Jezabel. O que falta para essas mulheres? Decência, valor.
no seu corpo. Mulher foi criada para o marido, não foi criada para o mundo, para ficar igual a banana em feira, todo mundo vê, mas ninguém quer. Entenderam? Por isso, meus amados irmãos, que a Bíblia existe para você se preparar para esse dia. Jesus não quer perder ninguém, por isso ele diz, e eu o ressuscitarei no último dia. Ele quer que todo mundo se santifique, porque no céu tem lugar para todo mundo. No céu também tem para milhões de pessoas. Já pensou, irmãos, se o tsunami vem no Brasil agora? Nessa época de verão, de praia, temporada? Quantos milhões de pessoas não vão morrer? Por quê? Porque estão sem Jesus, estão lá expostos. Mulher de biquíni, fio dental. Homens de sunga, peladão lá. E vai ver quantos crentes não vai estar lá. Quando é domingo, depois da temporada, estão tudo bonitinho lá na igreja. Dando uma de santo. Vai lá em cima, ele está vendo tudo. Então, irmãos, a salvação é só para aqueles que são dignos delas. Os pecados, quem não domina o pecado é dominado por eles. A concupiscência da carne, irmão, é o que leva ao inferno, que mata, é o que causa a segunda morte. Pecado é morte, irmãos. Santificação é vida eterna. Olha o que está escrito. Tiago 1, 14. Mas cada um é tentado e engodado pela sua própria concupiscência. E a concupiscência dá luz ao pecado, e o pecado sendo consumado gera morte. E não, Jesus não veio para isso, para matar ninguém. Jesus veio para salvar. E por que estão se rebelando contra Deus? Milhões e milhões de pessoas já saíram dos templos de igreja, que diziam que era a igreja de Jesus, se batizaram, eram pastores, eram todos, e foram embora, abandonaram tudo. Um dia um pastor estava contando uma história que acho que muita gente sabe, que ele cansou, estava lutando e pegando e ajudando o povo e a igreja e tal, até a igreja morrendo cada vez mais. Ele desistiu, falou, chega, não vou mais ser pastor, eu vou abandonar isso aqui, vou viver para o mundo. Aí chegou de noite, se arrumou, pegou a roupa que era lá de mundano e foi para a boate. Chegou lá na boate, sentou numa mesa lá, ficou lá esperando, daqui a um pouco veio uma garçonete atender ele. Chegou lá, deu de cara com uma ex-obreira dele. Aí me diga uma coisa, por que essa é a obreira dele, por que saiu e foi para o mundo? É porque alguma coisa estava errada no ministério dele. Porque uma mulher obreira sair da igreja de santificação e ir para o mundo da prostituição, como é que o cara poderia... O que pode ser revelado nisso aí? Chegou lá, deu de cara. Quando ela viu ele, oi, pastor, você está aqui. Olha só, irmãos. Duas personalidades, duas personalidades, uma pessoa só. Provavelmente ali lá na igreja, lá na boate, lá depois ia para a igreja trabalhar ali. Não sabe se ela se já tinha saído do ministério, abandonado e ido para a boate, ou se ela estava fazendo ponto lá para ganhar dinheiro. E estava na igreja. Tudo tem que ser avaliado isso aí, irmão.
Olha aqui, ó. A salvação não é para quem quer. A salvação é para quem é digno delas. E para você ser salvo, você precisa abandonar o pecado. Você precisa mudar de sua vida, seu modo de viver. Deixar de andar nesse curso do mundo, na avenida que está levando no caminho da perdição, que leva para o inferno. Jesus não veio para condenar ninguém. Ele veio para salvar. E ele quer salvar você, está esperando que você se decida. Ele quer que você tome a sua decisão. A Bíblia está aqui, irmãos, para ensinar você como você se defender dos pecados. Por isso está escrito, todo vencido se torna escravo do vencedor. Eu venho falando isso direto. Você está se deixando levar pela concupiscência da carne? O que é concupiscência no dicionário do Almeida? É forte e contínuo desejo de fazer tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus. Paulo falou lá para os Gálatas, no capítulo 5, 17. Essa é uma guerra de cada um, interior de cada um, não depende dos outros, de cada um. A carne milita contra o espírito contra a carne, e ele se opõe de si para que não faça o que quereis. Então, essa guerra interna, e aonde que está a alma, a tua consciência? A quem você está dando crédito? Para a carne, para cometer o pecado, ou para o espírito que está querendo sair, não quer cometer o pecado? Vocês estão entendendo, meus amados irmãos, que a responsabilidade é de liderança? Os membros que vão para a igreja, eles têm que receber conhecimento. E um cara, para ser um pastor, para ser um presbítero, para ser um diácono, ele tem que estar conhecedor, dominador da palavra. Você quer ver uma coisa, irmãos? Como que você vai se defender do pecado se você não conhece a palavra, a verdade? Um técnico, eu sou técnico de várias áreas. Eletrônica, eletrodoméstico, entenderam? Sou técnico também, construção civil, conheço todo o material que eu vi na construção civil, sei usá-la, toda a ferramenta elétrica, eu conserto. Então, para mim, irmãos, fazer um diagnóstico de um defeito, digamos, uma máquina de lavar roupa, a mulher usa a máquina de lavar roupa, mas ela sabe colocar para funcionar, lavar roupa e tudo. Mas ela não conhece o interior dela, porque como que ela funciona. Agora um técnico conhece. Se deu defeito, a mulher sabe, quem usa a máquina, sabe que a máquina está com defeito. Agora o técnico que vai fazer o diagnóstico, para ele saber o defeito, ele tem que conhecer cada peça, cada componente dali, o efeito, aliás, a função de cada um. E ele conhecendo a função de cada componente, pelo defeito apresentado, ele já sabe qual é o defeito da máquina, qual é a peça que está estragada. A mesma coisa nós, irmão. Como é que você vai saber se é pecado ou não é se você não estuda a palavra? Vocês estão entendendo, meus amados irmãos? E eu não estou cobrando, não estou jogando na cara de ninguém. O objetivo é falar e mostrar para vocês o caminho. Quer desviar, desvia. Quer rejeitar, rejeita. Quer, vocês são livres. Só que as consequências virão depois. A Bíblia veio para preparar o povo de Deus, os escolhidos de Deus, para os dias que está vindo para o final dos tempos, para o juízo, para a salvação. Ele não veio preparar o povo para a condenação, ele veio preparar para a salvação. Só que a justiça de Deus, ela está junto com a graça, junto com o amor de Deus. Quem ama é amado. Quem pratica o mal vai receber o mal. É a lei da física. Toda causa tem seu efeito. E isso eu falo sempre.
Amém? Fica com vocês essa mensagem. E não esqueçam, vou falar mais uma vez. A salvação é para quem é digno dela, não é para quem quer. Quem não domina os pecados é dominado por eles. Entenderam, meus amados? Então fica com vocês essa mensagem e Deus abençoe a todos.